amigos, sou Claudete Moura, estamos estudando o Livro dos Médiuns e hoje iniciando esse capítulo 31, que fala das dissertações espíritas. São dissertações que Kardec colheu durante várias sessões nas sociedades de estudos espíritas parisiense, e que consta esse capítulo de uma coletânea de comunicações espontâneas. Essas foram dadas espontaneamente, que pode completar e confirmar os princípios expendidos nessa obra, que é o Livro dos Médiuns, e que se refere ao futuro do espiritismo, aos médiuns e às reuniões. Então, essas comunicações servem também como instrução e modelos de gênero de comunicações realmente sérias sobre o espiritismo, sobre os médiuns e sobre as sociedades espíritas. Também nesse capítulo, Kardec colocou algumas comunicações apócrifas, ou seja, aquelas que não se tinha certeza se realmente aquele nome que estava ali assinado era o mensageiro. Mas ele segue essas comunicações de observações apropriadas para que possamos reconhecer se ela é verdadeira ou não. E há muitas vezes comunicações absurdas, ele fala, embora assinadas por nomes mais respeitáveis. Os espíritos às vezes se utilizam de nomes respeitáveis e que o mais vulgar bom senso demonstra a falsidade. É só a gente começar a ler a comunicação ou ouvir quando ele é através de um médium falante, e a gente já sabe se realmente é aquele espírito ou não que está querendo levar, né, essa comunicação. Mas há aquelas em que o erro é disfarçado pela mistura com princípios certos. Tem algumas que realmente a gente já vê que não é uma comunicação daquele espírito que está querendo se fazer passar. Mas tem umas que são disfarçadas pela mistura de princípios certos, iludindo à primeira vista, sendo necessário um exame mais profundo. Por isso que Kardec sempre aconselhou: avalie, pesquise, pense, e nada melhor do que um grupo para fazer essa avaliação e para sabermos se essa realmente dissertação pode levar a assinatura daquele que está ali colocada. Então, vamos iniciar colocando algumas comunicações sobre o Espiritismo. E a primeira que vem é assinada por Santo Agostinho. E fala o seguinte: tende confiança na bondade de Deus e sede bastante esclarecidos para compreender que eles vos prepara um novo destino. Não vos será possível, é verdade, desfrutá-lo nesta existência, mas não seríeis felizes se, mesmo não revivendo neste globo, pudesseis apreciar do alto a obra que começastes e que se desenvolverá sobre os vossos olhos? Revesti-vos de uma fé sólida, sem vacilações, para enfrentar os obstáculos que parecem dever levantar-se contra o edifício cujos fundamentos lançastes. As bases em que ele se apoia são firmes. O Cristo colocou a sua primeira pedra. Coragem, pois, arquitetos do Divino Mestre, trabalhai, construí, e Deus complementará a vossa obra. Mas lembrai-vos que o Cristo não considera seus discípulos os que só têm a caridade nos lábios. Não basta crer, é necessário, sobretudo, dar o exemplo da bondade, da benevolência e do desinteresse. Sem isso, a vossa fé será estéril para vós. Essa é a comunicação, então, que Santo Agostinho passa
sobre o Espiritismo. Claro que essas comunicações foram trazidas por médiuns de extrema confiança de Kardec, dentro da sociedade. Então, como que Santo Agostinho começa esta mensagem? Falando para termos confiança na bondade de Deus e sermos bastante esclarecidos para compreender que os Espíritos nos preparam um novo destino. Então ele está trazendo para nós um alerta. E ele fala que mesmo vejam bem, aquelas pessoas que estavam iniciando essa obra, elas não iriam vê-la muito assim, à frente. E ele fala, mesmo não revivendo nesse globo, ou seja, se não voltasse a reencarnar na Terra, ele ia poder apreciar a obra do alto, a obra que eles começaram, porque essa comunicação é para aqueles primeiros espíritas que estavam ali, começando os estudos, começando a divulgação da doutrina. Então é muito importante. O que ele considera? O que ele recomenda? Uma fé sólida. E vale para nós também, sem vacilações, para enfrentar os obstáculos que parecem dever levantar-se contra o edifício cujos fundamentos lançastes. E até hoje, há muita zombaria de pessoas incrédulas a respeito da doutrina. Ah, mas vocês acreditam nessas coisas? Mas como? Isso tudo é história, isso tudo é imaginação. E nós, se não tivermos essa fé sólida, sem vacilações que Santo Agostinho está nos recomendando, nós vamos cair. Nós vamos voltar atrás nas nossas crenças, nas nossas edificações. Então, ele fala do Cristo que lançou a primeira pedra e nós temos que continuar esse trabalho. Principalmente esses primeiros espíritas que estavam começando a divulgação da doutrina, o estudo. E o que ele fala? Trabalhai, construir e Deus complementará a vossa obra. E essa é uma recomendação que nós devemos levar em conta. Quando nós trabalhamos, quando a nossa fé não vacila, quando nós trabalhamos numa construção de algo bom, Deus vai completar essa nossa obra. Sempre nós teremos a ajuda de bons espíritos, sempre nós teremos Deus nos enviando os mensageiros para nos ajudar. E aí ele fala que o Cristo não considera aqueles que só têm caridade nos lábios. Ou seja, fala-se muito em caridade, mas na hora da prática não acontece o mesmo. Então, ele aconselha o quê? Caridade, não só no falar, não só dos lábios, mas caridade verdadeira, né? E é dar exemplo de bondade. Porque é o exemplo que vai fazer com que as pessoas nos deem crédito. Os nossos exemplos. Eu tenho um fato que ocorreu com uma amiga minha, muitos anos de espiritismo, mas o marido não era espírita e ele punha até uma certa resistência dela frequentar a casa espírita. Mas ela batia o pé e não, eu sou espírita e tal. E assim, lá se foram uns 20 anos de espiritismo. E o marido dela, ele era muito briguento, ele implicava muito com muitas coisas, principalmente com os filhos. E ela defendia os filhos, então sempre havia aquela rixa dentro de casa, ela defendendo os filhos, acabava brigando com o marido. E depois de um certo tempo que ela estava dentro da doutrina, ela foi se conscientizando que não adiantava ela bater de frente com ele, que ele não iria mudar. E quem estava tendo conhecimento de uma doutrina tão
boa, dignificante como ela que teria que fazer a mudança. E ela começou a se calar, ela começou a ser mais cordata. Não que ela concordasse com tudo, mas ela começava assim mais calma, dialogando sem muitas brigas e tal. E um dia teve uma discussão com o filho, que tinha feito algo lá, não muito certo, e ela então, assim, e no começo ela ficou em silêncio, e depois ela fez algumas ponderações, até concordando alguma coisa com ele, e chamando também a atenção do filho, mas de uma maneira mais tranquila. E o marido dela ficou assim, como? Ela não brigou, ela não gritou, ela não me xingou. E ele, conclusão que ele tirou e falou para ela: olha, eu tenho que admitir que esse espiritismo tornou você melhor. Querem melhor exemplo que esse? É no exemplo que a gente conquista, que a gente, como o Emmanuel fala, o exemplo arrasta. Arrasta mesmo, que não tem. Como é que alguém vai dizer algo se nós damos o exemplo daquilo que nós estamos, da fé que nós estamos professando? Então é isso, né? Temos mais algumas comunicações aqui a respeito do Espiritismo e nós vamos fazer aqui algumas, né? Não todas, e quem quiser conhecer todas essas comunicações, consulta o Livro dos Médiuns, nesse capítulo 31, que estão todas lá. Nós vamos ver mais uma, que assinada por Chateaubriand, um espírito Chateaubriand, que fala o seguinte: o Cristo mesmo é quem preside os trabalhos de toda natureza que estão em vias de realização, para vos abrir a era de renovação e aperfeiçoamento que vos foi predita pelos vossos guias espirituais. O que ele está querendo dizer? Que é o Cristo que está comandando mesmo todos esses trabalhos, né, que estão sendo feitos, estavam sendo feitos nessa época, no século XIX, durante as comunicações dos Espíritos. Se com efeito lançardes os olhos além das manifestações espíritas sobre os acontecimentos contemporâneos, reconhecereis sem qualquer dificuldade os sinais precursores que vos provam de maneira indubitável que os tempos são chegados. Então, o que esse espírito quis dizer? Para aquelas pessoas daquela época prestarem atenção nas coisas, nos sinais que estavam acontecendo, que provavam a elas que os tempos iriam chegar. Novos tempos, onde a caridade verdadeira iria imperar, onde a bondade, a benevolência seria algo comum, e não como naquele tempo que nós sabemos que as pessoas ainda eram muito endurecidas. E hoje também, apesar de tantas dificuldades que nós notamos no nosso planeta Terra, mas nós já temos conhecimento através da espiritualidade que nós estamos num final de ciclo de mudanças de categoria do nosso planeta Terra. Nós estamos querendo sair de uma categoria de provas e expiações para um planeta de regeneração. E é claro que nesses tempos chegados tudo está acontecendo. E as coisas estão acontecendo muito rapidamente porque o progresso pede que assim seja. A evolução tem que ser feita. Continua esse espírito Chateaubriand dizendo: estabelecem-se as comunicações entre todos os povos. As barreiras materiais são derrubadas, os obstáculos morais que impedem a sua união e os preconceitos políticos
e religiosos desaparecerão rapidamente. Hoje, apesar da gente ver algumas nações ainda em guerra, infelizmente, e também lutando por princípios ideológicos, mas nós já temos muito mais, né? Nós já temos muito mais consequências boas de nações que estão se dando as mãos, que estão se ajudando, que esses preconceitos políticos e religiosos aos poucos estão sendo banidos. É isso que ele está prevendo, esse espírito está falando de algo que aconteceria e nós estamos hoje sentindo tudo isso. Ele continua falando: assim o reino da fraternidade se estabelecerá de maneira sólida e durável. Observai desde já que os próprios soberanos, impelidos por mão invisível, tomam, coisa inacreditável para vós, a iniciativa das reformas. Porque no princípio, né, esses soberanos eles só tomavam medidas, iniciativas que eram para o bem deles mesmos. Mas muitos começaram já a olhar de outra maneira para o povo. Então, ele está falando isso. As reformas que partem de cima de maneira espontânea são mais rápidas e duráveis que as que procedem de baixo, arrancadas pela força. As reformas também podem vir de uma revolta das pessoas, mas as que vêm de cima são muito mais espontâneas e mais rápidas, né, e duráveis, porque elas são estabelecidas, né? Apesar dos prejuízos de criação e educação, malgrado o culto da tradição, eu já havia pressentido a época atual. Então esse espírito está falando que ele já tinha em mente que isso estava acontecendo. Então esse espírito fala: trabalhai sobretudo para vos melhorares pessoalmente e podereis desfrutar na vossa próxima existência de uma felicidade tão difícil de imaginar agora, quanto a mim de vou-la fazer compreender. Então estamos terminando o nosso programa, pedindo que Deus nos abençoe, nos ilumine e que possamos alcançar esses tempos previstos de felicidade. Claudete Moura para o divulgar.net.